Olá, caros cursistas. Seja muito bem-vindo à disciplina Segurança na Eletrotécnica. Meu nome é Diógenes Santos Albernaz, sou engenheiro eletricista, especialista em segurança do trabalho. Os conhecimentos adquiridos aqui serão de grande importância para seu futuro profissional, pois um dos grandes campos de atuação do técnico de segurança do trabalho é o setor industrial, seja ele do ramo alimentício, metal mecânico, automobilístico, petroquímico, dentre outros. Peço que em nossas aulas, novamente, estejam munidos de papel e caneta, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas nos fóruns Tira Dúvidas, que estão em nossa sala virtual. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá, então? As profissões relacionadas à segurança do trabalho são todas gratificantes, pois o profissional de segurança do trabalho está muito mais envolvido com a melhoria da qualidade de vida social do que com o lucro do exercício da profissão. Ao longo da história, a segurança do trabalho e a saúde ocupacional foram objetos de estudo buscando sempre encontrar as causas das ocorrências e buscar também medidas efetivas de prevenção. A segurança nos ambientes de trabalho tem como princípio básico o cumprimento das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, que orientam todas as atividades dos diversos segmentos socioeconômicos do país. Entre os riscos laborais, as atividades com eletricidade, como estamos vendo, ou atividades realizadas em áreas consideradas de risco com eletricidade, são as que demandam o cumprimento de requisitos e condições mínimas exigíveis para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, que atuam direto ou indiretamente com instalações elétricas, assim como para prevenir danos pessoais a usuários, outras pessoas e também prejuízos materiais. Esses requisitos mínimos são especificados pela NR10, como nós vimos na aula anterior. Essa é a nossa última aula, onde iremos verificar os conceitos e também as características sobre os treinamentos impostos pela NR10 e verificar também detalhes técnicos da NR12, que irá nortear e embasar a segurança na eletrotécnica, além de apresentar os tipos de sinalização para orientar e também advertir sobre os riscos eminentes de acidentes com eletricidade. A nossa aula se embasará nos seguintes tópicos: o conteúdo na nossa quarta aula, treinamento específicos de acordo com a NR10 e também a NR12, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, procedimentos de trabalho e segurança, proteção contra incêndio conforme a NR10, sinalização de acordo com a NR10 e também sinalização de placas. Os trabalhadores envolvidos direta e indiretamente com a eletricidade devem fazer cursos e treinamentos voltados para a segurança com a eletricidade. Em primeiro lugar, a NR10, no item 10.7.1, estabelece que os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão e que exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos, como a zona controlada e de riscos, devem ter habilitação, qualificação, capacitação e também autorização. A NR10, no item 10.7.1, também estabelece que os trabalhadores devem receber treinamentos de segurança, específico em segurança no setor do sistema elétrico de potência e em suas proximidades, com curso mínimo de 40 horas com a carga horária e demais determinações estabelecidas no anexo 2 dessa norma. Você deverá consultar, você, cursista, o anexo 2 da NR10, a fim de conhecer o conteúdo do curso, para que o trabalhador possa realizar atividades em instalações e serviços com eletricidade, no livro de Segurança e Medida do Trabalho. A NR10, nos itens 10.8 a 10.8.6, ela estabelece também que o trabalhador é considerado qualificado quando comprovar a conclusão de curso específico na área elétrica, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino, com registro no competente conselho de classe. Além disso, tem que ter, simultaneamente, a capacitação sob a orientação de um profissional habilitado e autorizado. E ainda assim, trabalhar sob a responsabilidade de um profissional habilitado, identificado, autorizado e registrado também com a anuência da empresa. No item 10.8.7, ele estabelece
que os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem ser submetidos a exames de saúde compatível com as atividades a serem desenvolvidas, realizado em conformidade com a norma regulamentadora 7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, e registrado em seu prontuário médico. Já no item 10.8.8, estabelece também que os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamentos específicos sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no anexo 2, a tabela de zona de risco e zona controlada dessa norma. Já no tópico 10.8.2, estabelece que o treinamento da NR10 deverá sofrer reciclagem bienal, ou seja, de 2 em 2 anos, e sempre que ocorrer alguma das seguintes situações. As condições são a troca de função ou mudança da empresa, o retorno de afastamento ou trabalho ou inatividade por período superior a 3 meses, e também modificações significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos, processos e também de organização do trabalho. Deverá haver procedimentos de trabalhos com a eletricidade, onde no item 10.11.1 até o 10.11.7, ele estabelece que os serviços e instalações elétricas devem ser planejados e realizados procedimentos sempre com a ordem de serviço, as OS, em conformidade com os procedimentos de trabalho específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, o passo a passo e também assinado por um profissional habilitado, conforme estabelece esta norma. Além da participação do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT. Agora, no item 10.11.8, estabelece que a alternância de atividades deve considerar a análise de riscos das tarefas e também a competência dos trabalhadores envolvidos, de forma a garantir a segurança e também a saúde no trabalho. Para uma boa administração dos procedimentos de trabalho, a NR10 traz nos itens 10.3.1 até o 10.3.4 que ela estabelece que as responsabilidades quanto ao cumprimento dessa norma são solidárias aos contratantes, aos contratados e também aos trabalhadores envolvidos. Nos itens 10.3.2 e 10.3.3, estabelece que é de responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores informados sobre os riscos a que estão expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle contra os riscos elétricos a serem adotados. Em caso de algum acidente de trabalho envolvendo instalações e serviços de eletricidade, deverão também propor e adotar medidas preventivas e corretivas. Para isso, a empresa deve analisar as causas do acidente e propor também medidas para reduzir a chance de outra ocorrência. Essas medidas não são exclusivas da área da eletricidade. A NR5, no item 5.16, ele estabelece que uma das atribuições do CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é participar em conjunto com o SESMIT, onde houver ou com o empregador, da análise das causas das doenças ou acidentes de trabalho e propor também medidas de solução dos problemas identificados. A NR10, no item 10.3.4, estabelece que cabe agora aos trabalhadores. Eles deverão zelar pela sua segurança e saúde e também de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissão no trabalho. Também devem responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos internos de segurança e saúde. Também devem comunicar de imediato ao responsável pela execução do serviço as situações que considerar de risco para a segurança e também para a sua saúde e de outras pessoas. No item 10.14.1 da NR10,
estabelece que os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos graves e eminentes para sua segurança e também a saúde sua e também de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará e providenciará as medidas cabíveis. No item 10.14.2, estabelece que as empresas devem promover ações de controle de riscos originados por outrem em suas instalações elétricas e oferecer também, de imediato, quando cabível, denúncias aos órgãos competentes. Já no 10.14.1, estabelece que, caso não haja o cumprimento das normas constantes no Ministério do Trabalho e Emprego, adotará as providências estabelecidas na NR6, isto é, embargo ou interdição, que significa paralisação. No item 10.14.1 e 10.14.4, estabelece que os documentos previstos nesta NR devem estar permanentemente à disposição dos trabalhadores, que atuam em serviços e instalações elétricas, respeitadas as abrangências, limitações e também interferência nas tarefas. E a documentação prevista nessa NR deve estar permanentemente à disposição das autoridades competentes. Os procedimentos e responsabilidades vistas pela NR10 são referentes às ações administrativas e também de planejamentos. Em relação agora aos critérios e procedimentos que devem ser adotados para a utilização de máquinas e ferramentas em áreas de riscos com eletricidade, vamos ver agora a NR12, que é segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, procedimentos de trabalho e segurança. Isto porque a NR10 não estabelece procedimentos específicos relativos à segurança com atividades de máquinas e equipamentos. A NR10 não estabelece procedimentos específicos de segurança para a utilização nas máquinas e ferramentas em áreas de risco com eletricidade, porque a NR12 contempla os procedimentos de segurança que devem ser adotados, que valem para as áreas de risco com eletricidade. Sendo assim, a NR12, no item 12.14, ele estabelece que as instalações elétricas das máquinas e também dos equipamentos devem ser projetados e mantidos de modo a prevenir, por meios seguros, os perigos de choque elétrico, incêndios, explosões e outros tipos de acidentes, conforme previsto também na NR10. Para isso, devem ser previstos nas instalações das máquinas. Deve contemplar aterramento, conforme as normas técnicas oficiais vigentes nas instalações, carcaças, invólucros, blindagens ou partes condutoras das máquinas e dos equipamentos, que não façam parte do circuito elétrico, mas que possam ficar sob tensão. Também que as máquinas e equipamentos que estejam ou possam estar em contato direto ou indireto com água ou agentes corrosivos devem ser projetadas com meios e dispositivos que garantam sua blindagem, estanqueidade, que é a vedação, isolamento e também um aterramento de modo a prevenir a ocorrência de acidentes. Os condutores de alimentação elétrica das máquinas e dos equipamentos devem atender aos requisitos mínimos de segurança. Eles devem oferecer resistência mecânica compatível com a sua utilização. Também devem possuir proteção contra a possibilidade de rompimento mecânico, de contatos abrasivos e de contatos com lubrificantes, combustíveis e calor. Localização adequada, de forma que nenhum segmento fique em contato com as partes móveis ou cantos vivos. Facilitar também e não impedir o trânsito de pessoas e materiais à operação das máquinas. Não oferecer quaisquer outros tipos de riscos na sua localização. E devem também ser constituídos de materiais que não propaguem o fogo e não emitem substâncias tóxicas caso de aquecimento. Os quadros de energia das máquinas e também dos equipamentos devem atender aos seguintes requisitos mínimos de segurança: possuir porta de acesso mantida permanentemente fechada, possuir sinalização quanto ao perigo de choque elétrico e restrição de acesso por pessoas não autorizadas, ser mantidos em bom estado de conservação, limpos
e livres de objetos e ferramentas, possuir proteção e identificação dos circuitos e também atender ao grau de proteção adequado em função do ambiente de uso. As ligações e derivações dos condutores elétricos das máquinas e dos equipamentos devem ser feitos mediante dispositivos apropriados e conforme as normas técnicas oficiais vigentes, de modo a assegurar resistência mecânica e contato elétrico adequado, com características equivalentes aos condutores elétricos utilizados e também de proteção contra riscos. As instalações elétricas das máquinas e dos equipamentos que utilizam energia elétrica fornecida por fonte externa devem possuir dispositivo protetor contra sobrecorrente, dimensionado conforme a demanda de consumo do circuito. Para isso, devem possuir dispositivo protetor contra sobretensão quando a elevação da tensão puder ocasionar riscos de acidentes. Também devem possuir dispositivos monitorados de detecção de sequência de fase ou outra medida de proteção de mesma eficiência. Agora, são proibições nas máquinas e nos equipamentos a utilização de chave geral como dispositivo de partida ou de parada. A utilização de chaves tipo faca nos circuitos elétricos. E também a existência de partes energizadas expostas de circuitos que utilizam energia elétrica. A NR12, no item 12.22, ela estabelece também que as baterias devem atender aos seguintes requisitos mínimos de segurança, na localização adequada, de modo que sua manutenção e troca possam ser realizadas facilmente a partir do solo ou de uma plataforma de apoio. Também deve, em referência à constituição e também à fixação da forma e não haver deslocamento acidental. A proteção do terminal positivo, a fim de prevenir contato acidental e possível curto-circuito. Os serviços e substituições de baterias devem ser realizados conforme indicação constante do manual da operação. No item 12.24, estabelece que os dispositivos de partida, acionamento e parada das máquinas devem ser projetados, selecionados e instalados de modo que, primeiro, não se localizem em suas zonas de perigos. Possam ser acionados ou desligados, em caso de emergência, por outra pessoa que não seja o operador. Também que impeça o acionamento ou desligamento involuntário pelo operador por qualquer outra forma acidental. Também devem não acarretar riscos adicionais. Não possam ser burlados. Os comandos de partida ou acionamento das máquinas devem possuir dispositivos que impeçam seu funcionamento automático ou serem energizadas. Quando forem utilizados dispositivos de acionamento do tipo comando bimanual, visando manter as mãos do operador fora da zona de perigo, esses devem atender a seguintes requisitos mínimos do comando. Eles devem possuir atuação síncrona, ou seja, um sinal de saída deve ser gerado somente quando os dois dispositivos de atuação do comando dos botões forem atuados com um retardo de tempo menor do que 5 segundos. Está sob monitoramento automático por interface de segurança. Ter relação entre os sinais de entrada e saída, de modo que os sinais de entrada aplicados a cada um dos dois dispositivos de atuação de comando devem juntos se iniciar e manter o sinal de saída do dispositivo de comando bimanual somente durante a aplicação dos dois sinais. O sinal de saída deve terminar quando houver desacionamento de qualquer dos dispositivos de atuação de comando. Também devem possuir dispositivos de comando que exijam uma atuação intencional para minimizar a probabilidade de comandos acidentais. Também devem possuir distanciamento e barreiras entre os dispositivos de atuação de comando para dificultar a burla do efeito de proteção do dispositivo de comando bimanual. E também devem tornar
possível o reinício do sinal de saída somente após a desativação dos dois dispositivos de atuação do comando. Nas máquinas operadas por dois ou mais dispositivos de comando bimanuais, a atuação síncrona é requerida somente para cada um dos dispositivos de comando bimanual, e não entre dispositivos diferentes, que devem manter simultaneamente entre si. Esses comandos devem ser posicionados a uma distância segura da zona de perigo, levando em consideração, em primeiro, a forma, a disposição e o tempo de resposta do dispositivo do comando bimanual. Também devem levar em consideração o tempo máximo necessário para a paralisação de uma máquina ou para a remoção do perigo após o término do sinal de saída do dispositivo de comando bimanual. Também devem levar em consideração a utilização projetada para a máquina. Os comandos bimanuais, móveis instalados em pedais, devem manter-se estáveis em sua posição de trabalho e possuir também alturas compatíveis com o posto de trabalho para ficar ao alcance do operador em sua posição de trabalho. Nas máquinas e nos equipamentos cuja operação requeira a participação de mais de uma pessoa, o número de dispositivos de acionamento simultâneo deve corresponder ao número de operadores expostos ao perigo decorrentes de seu acionamento, de modo que o nível de proteção seja o mesmo para cada um dos trabalhadores. Os equipamentos, eles devem ter seletor de número de dispositivo de acionamento em utilização, com bloqueio que impeça a sua seleção por pessoas que não sejam autorizadas. Devem também ter circuitos de acionamento projetado de modo a impedir o funcionamento dos comandos habilitados pelo seletor enquanto os demais comandos não forem habilitados, que não forem desconectados. Também devem levar em consideração dispositivos de acionamento simultâneos. Quando utilizados dois ou mais, devem possuir sinais luminosos que indiquem seu funcionamento. As máquinas ou equipamentos desenvolvidos e fabricados para permitir a utilização de vários modos de comando ou de funcionamento que apresentam níveis de segurança diferentes devem possuir um seletor que atenda a seguintes requisitos. Em primeiro, devem bloquear em cada posição, impedindo a sua mudança por pessoas não autorizadas. Também devem ter a correspondência de cada posição a um único modo de comando ou de funcionamento. Devem ter um modo de comando selecionado com prioridade sobre todos os outros sistemas de comando, com exceção da parada de emergência. A seleção deve ser visível, clara e facilmente identificada. Agora, a NR12, nos itens 12.32 e 12.34, ela estabelece que as máquinas e equipamentos cujo acionamento das pessoas não autorizadas possam oferecer risco à saúde ou à integridade física de qualquer pessoa devem possuir sistema que possibilite o bloqueio de seus dispositivos de acionamento. Além disso, o acionamento e o desligamento simultâneo por um único comando de um conjunto de máquinas e equipamentos ou de máquinas e equipamentos de grandes dimensões devem ser precedidos de um sinal sonoro de alarme e, quando necessários, medidas adicionais de alerta, como sinal visível e dispositivos de telecomunicações, considerando as características do processo produtivo e dos trabalhadores. As máquinas e os equipamentos comandados por radiofrequências devem possuir proteção contra interferências eletromagnéticas acidentais. Os componentes de partida, parada, acionamento e de outros controles que compõem a interface de operação das máquinas, eles devem operar em extra baixa tensão de até 25 volts, em corrente alternada ou de até 60 volts em corrente contínua. Também deve possibilitar a instalação e o funcionamento do sistema de parada de emergência, conforme itens 12.56 a 12.63 e seus subitens desta norma. A NR12, no item 12.37, ele estabelece que os circuitos elétricos do comando da partida e da parada do motor elétrico ou de uma máquina deve possuir, no mínimo, 2 contatores com contatos positivos guiados.
ligados em série, monitorados por interface de segurança ou de acordo com os padrões estabelecidos pelas normas técnicas nacionais vigentes. Na falta destas, pelas normas técnicas internacionais, se assim for identificado pela análise de risco, em função de severidade de dados e frequência ou tempo de exposição ao risco. É necessário também haver a elaboração dos procedimentos e também a capacitação para os trabalhadores, com máquinas e equipamentos, e suas respectivas responsabilidades. A NR12 também irá proporcionar procedimentos referentes sobre esse assunto. Então vamos ver quais são? No item 12.130, ele estabelece que devem ser elaborados procedimentos de trabalho e segurança específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, o passo a passo delas a partir da análise de risco. Porém, os procedimentos de trabalho e segurança não podem ser as únicas medidas de proteção adotados para se prevenir do acidente, sendo considerados complementos e não substitutos das medidas de proteção coletivas necessárias para a garantia da segurança e a saúde dos trabalhadores. A NR12 também, no item 12.132, estabelece que os serviços em máquinas e equipamentos que envolvam riscos de acidentes de trabalho devem ser planejados e realizados em conformidade com os procedimentos de trabalho e segurança, sob supervisão e anuência expressa de um profissional habilitado ou qualificado, desde que esteja autorizados. Esses serviços devem ser precedidos sempre da ordem de serviço, específicas, contendo, no mínimo, a descrição do serviço, a data e o local da realização da atividade, o nome e a função do trabalhador, os responsáveis pelo serviço e pela emissão da OS, de acordo com os procedimentos de trabalho e segurança. Agora, no item 12.135 da norma, ele estabelece que a operação, a manutenção, a inspeção e as demais intervenções em máquinas e equipamentos devem ser realizadas por trabalhadores sempre habilitados, qualificados, capacitados ou autorizados para este fim. Os trabalhadores envolvidos na operação, na manutenção, na inspeção e nas demais intervenções em máquinas devem receber capacitação providenciada pelo empregador e compatível com as suas funções, que aborde os riscos a que estão expostos e as medidas de proteção existentes e necessárias nos termos desta norma, para a prevenção de acidentes e também de doenças. Os operadores de máquinas e equipamentos devem ser maiores de 18 anos, salvo na condição de aprendiz, nos termos da legislação vigente. A NR12, no item 12.138, ele estabelece que a capacitação ela deve contemplar sempre ocorrer antes que o trabalhador assuma a sua função, ser realizada pelo empregador sem ônus, sem custo para o trabalhador, ter carga horária mínima que garanta aos trabalhadores executarem suas atividades com segurança, sendo distribuída em no máximo 8 horas diárias e realizada durante o horário normal de trabalho. Ter conteúdo programático conforme o estabelecido no anexo 2 dessa norma, ser ministrada por um trabalhador ou um profissional qualificado para este fim, com supervisão de profissional legalmente habilitado, que se responsabilizará pela adequação do conteúdo, forma, carga horária, qualificação dos instrutores e também a avaliação dos capacitados. No item 12.139, ele estabelece que o material didático, escrito ou audiovisual utilizado no treinamento e o fornecido aos participantes devem ser produzidos em linguagem adequada aos trabalhadores e ser mantidos à disposição da fiscalização, assim como a lista de presença dos participantes ou certificados, currículo dos ministrantes e avaliação dos capacitados. Já no item 12.140 estabelece que o trabalhador profissional é considerado qualificado quando comprovar a conclusão de curso específico na área da atuação, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino, compatível com o curso a ser ministrado.
O 12.141 da norma estabelece que o profissional está legalmente habilitado para a supervisão da capacitação quando comprovar a conclusão do curso especificado na área da atuação compatível com o curso a ser ministrado, com registro também no competente conselho de classe. No item 12.142 estabelece que a capacitação só terá validade para o empregador que a realizou e nas condições estabelecidas pelo profissional legalmente habilitado, responsável pela supervisão da capacitação. No item 12.142.1, estabelece que fica dispensada a exigência do anterior para os operadores de injetoras com curso de capacitação, conforme previsto no 12.147 e seus subitens. Já no 12.143, ele estabelece que são considerados autorizados os trabalhadores qualificados, capacitados ou mesmo os profissionais legalmente habilitados com autorização dada por meio de um documento formal do empregador. No 12.143.1, estabelece que, até a data da vigência desta norma, NR12, será considerado capacitado o trabalhador que possui comprovação por meio de um registro de carteira de trabalho e previdência social, a CTPS, ou registro de emprego de pelo menos 2 anos de experiência na atividade e que receba reciclagem conforme previsto no item 12.144 desta norma. A NR12, no item 12.144, estabelece que deve ser realizada a capacitação para reciclagem do trabalhador sempre que ocorrer modificações significativas nas instalações e na operação de máquinas, ou troca também dos métodos, processos e organização do trabalho com os seguintes enfoques. O conteúdo programático da capacitação para reciclagem deve atender às necessidades da situação que o motivou, com carga horária mínima que garanta aos trabalhadores executarem suas atividades com segurança, sendo distribuída em, no máximo, 8 horas diárias e realizada durante o horário normal de trabalho. A NR12, no item 12.145, estabelece que a função do trabalhador que opera e realiza intervenções em máquinas deve ser anotada no registro do empregado, consignado em livros, fichas ou sistema eletrônico em sua carteira de trabalho e previdência social. Agora, o item 12.146 da norma estabelece que os operadores de máquinas com movimentos próprios, devem portar cartão de identificação com nome, função e fotografia em local visível, renovado com periodicidade máxima de 1 ano mediante exame médico, conforme a NR7 e a NR11. Do item 12.147.1, estabelece que o curso de capacitação deve ser específico para o tipo da máquina em que o operador irá exercer suas funções e atender também ao seguinte conteúdo programático. Deve conter o histórico da regulamentação da segurança sobre a máquina especificada, a descrição e funcionamento, os riscos na operação, principais áreas de perigo, medidas e dispositivos de segurança para evitar acidentes, proteções, portas e distâncias de segurança, exigências mínimas de segurança previstas nesta NR e também na NR10, medidas de segurança para injetoras elétricas e hidráulicas de comando manual e também a demonstração prática dos perigos e dispositivos de segurança. Podemos verificar que a gama de informações sobre os procedimentos envolvendo os trabalhos com eletricidade são muitos e bastante necessários para haver uma boa prevenção contra os acidentes. Tais procedimentos apresentados servem e muito para a elaboração de um bom planejamento de ações durante as etapas de trabalho. Contudo, deverá haver também medidas de proteção contra alguns possíveis acidentes, como incêndio e explosões. A proteção contra incêndio é um assunto bastante complexo. À primeira vista, imagina-se que ela é composta pelos equipamentos de combate ao incêndio,
fixados nas edificações, porém, esta é apenas uma parte do sistema. É necessário o conhecimento e o treinamento dos ocupantes da edificação para a sua prevenção e o combate com casos de emergências. Os ocupantes da edificação ou das instalações deverão identificar e operar corretamente os equipamentos de combate a incêndio, bem como agir com calma e racionalidade sempre que houver início de um fogo, extinguindo-o ou solicitando ajuda ao Corpo de Bombeiro, através sempre do telefone 193. A NR10, no item 10.9.1, estabelece que nas áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos, devem ser dotados de proteção contra incêndio e explosões, conforme dispõe a NR23, que é específica da proteção contra incêndios. No item 23.1, como segue: todas as empresas deverão possuir a proteção contra o incêndio, as saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em serviço em caso de incêndio. Também devem ter equipamento suficiente para combater o fogo em seu início. Também devem ter pessoal treinado no uso correto desses equipamentos. Além de que a NR10, no item 10.9.2, ela estabelece que os materiais, as peças, dispositivos, equipamentos e os sistemas destinados à aplicação em instalações elétricas de ambientes com atmosferas potencialmente explosivas devem ser avaliados quanto à sua conformidade no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação. No item 10.9.3, estabelece que os processos ou equipamentos susceptíveis de gerar ou acumular eletricidade estática devem dispor de proteção específica, dispositivos de descargas elétricas. A geração de eletricidade estática ocorre devido ao contato ou fricção e o posterior separação entre os dois corpos de materiais, geralmente diferentes, sendo que um deles tem elevada resistividade. A acumulação de cargas eletrostáticas, a eletricidade estática, provoca o aparecimento de uma diferença de potencial em relação à Terra. Essa diferença de potencial é proporcional à quantidade de cargas acumuladas nos corpos. A disposição das cargas eletrostáticas depende da condutividade do caminho entre o corpo carregado e a Terra. Uma boa condutividade nesse caminho faz com que as cargas eletrostáticas se dissipam ao mesmo tempo em que são geradas, não chegando a ser acumuladas. Agora, no item 10.9.4, estabelece também que nas instalações elétricas de áreas classificadas ou sujeitas a riscos acentuados de incêndio ou de explosões, devem ser adotados dispositivos de proteção, como alarme e também o seccionamento automático, para prevenir sobretensões, sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimento ou mesmo outras condições anormais de operação. No item 10.9.5, ele estabelece também que as atividades e os serviços e instalações elétricas nas áreas classificadas somente poderão ser realizados mediante permissão para o trabalho com liberação formalizada, conforme estabelecido no item 10.5, ou supressão do agente de risco que determina a classificação da área. Sobre essas mesmas informações relevantes sobre a proteção contra incêndio e explosões, nos itens 12.1 e 10.12.4, estabelece que as ações de emergência que envolvam as instalações em serviços com eletricidade devem contar com planos de emergência da empresa. Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente por meio de reanimação cardiorrespiratória. Aptos também a manusear e operar equipamentos de prevenção a combate de incêndio existentes nas instalações elétricas, além de que a empresa deve possuir métodos de resgate padronizados e adequados às suas atividades, disponibilizando sempre os meios para a sua aplicação. O plano de emergência é o planejamento e a organização dos recursos humanos e materiais para a utilização eficiente de todos os meios técnicos previstos com a finalidade de reduzir ao mínimo as possíveis consequências humanas e econômicas em caso de situação de emergência.
Para cada empresa, o plano de emergência deve ter abrangência e complexidade específica do seu porte. Deve ser desenvolvido e implementado de acordo com o seu tamanho, os riscos existentes nas plantas, nas edificações e nos processos ou materiais que são manipulados. Para encerrarmos os conteúdos referentes a essa nossa aula, vamos agora verificar as especificações da NR10 faz em relação à sinalização em áreas de riscos com eletricidade. A sinalização de segurança é um procedimento padronizado destinado a orientar, a alertar, a avisar ou mesmo advertir as pessoas quanto aos riscos ou condições de perigos existentes. Proibições de ingresso ou acesso, cuidados e identificações dos circuitos ou parte deles. É de fundamental importância a existência de procedimentos de sinalização padronizados, documentados e que sejam conhecidos por todos os trabalhadores, próprios e prestadores de serviços. Conforme já estudamos na nossa primeira aula, equipamento de proteção coletivo, as sinalizações de segurança constituem-se de cone, bandeirolas, fitas, grades, sinalizadores, faixas, placas, etiquetas, dentre outros. Em atividades de instalações elétricas, a NR10, no seu item 10.10, ele estabelece que nos serviços com eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR26, que fala sobre a sinalização de segurança de forma a atender, dentre outras, as seguintes situações. Devem ter a identificação de circuitos elétricos, o travamento e bloqueio de dispositivos e sistemas de manobra e comandos, restrições e impedimentos de acesso, delimitações das áreas, sinalização de áreas de circulação de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas, sinalização de impedimento de energização e também a identificação de equipamento ou circuito impedido. A identificação de circuitos elétricos aumenta a eficácia no desligamento dos circuitos corretos, seja por necessidades de manutenção ou por manobras de emergências, além da utilização de etiquetas e placas para identificar travamentos, bloqueios de dispositivos e sistema de manobras e comandos em instalações elétricas. De acordo com a Comissão de São Paulo, o impedimento de reenergização através do travamento de chaves é o estabelecimento de condições que impedem, de modo reconhecidamente, garantindo a reenergização do circuito ou, aqui, equipamentos desenergizados, assegurando ao trabalhador o controle do seccionamento. Na prática, trata-se da aplicação de travamento mecânico, por meio de fechaduras, cadeados e dispositivos auxiliares, de travamento ou com sistemas informalizados equivalentes. Deve-se utilizar um sistema de travamento de dispositivo que seccione para o quadro, painel ou caixa de energia elétrica e garantir o efetivo impedimento de reenergização involuntário ou acidental do circuito. Deve-se também fixar placas de sinalização alertando sobre a proibição da ligação da chave e indicando que o circuito está em manutenção. Deve-se também fixar placas de sinalização alertando sobre a proibição da ligação da chave e indicando que o circuito está em manutenção. As restrições e impedimentos de acesso e delimitação de áreas impedem a livre circulação de trabalhadores que não estejam diretamente envolvidos com as atividades executadas numa determinada área que, por conseguinte, não estão suficientemente informados dos riscos existentes. Para delimitar e sinalizar a área, são utilizados cones, fitas, luzes e até a própria viatura de manutenção, principalmente em áreas públicas. A sinalização em áreas públicas visa separar pedestres, veículos e máquinas para evitar acidentes de atropelamento e que alguma ferramenta, material ou equipamento atinja o pedestre, quando houver a sua movimentação. Todas essas medidas serão apresentadas a você de forma ilustrativa para uma melhor fixação dessas medidas de segurança coletiva. É possível que, com algumas delas, você já tenha se deparado algum dia quando viu trabalhadores realizando atividades em vias públicas.
Na nossa primeira figura que está sendo apresentado, nós temos um travamento e bloqueio de dispositivos e sistemas de manobra e comandos. Esta figura mostra o impedimento de reenergização através de travamentos de chaves condição que impede de modo garantido o religamento do circuito. Na segunda imagem, nós temos a sinalização de impedimento de energização. Esta figura mostra como deve ser a sinalização para impedir o religamento do circuito. Na terceira figura, nós temos a identificação de equipamento ou circuito impedido. Esta figura mostra como deve ser a sinalização para impedir o religamento das chaves de religamento do circuito. Na quarta figura, nós temos uma figura que chama restrição e impedimento de acesso. Esta figura mostra placas de sinalização para avisar o risco de acidentes com alta tensão. Também temos na quinta imagem uma delimitação da área. Esta figura mostra o tipo de delimitação da área para restringir o acesso de alguma pessoa não autorizada. Na sexta figura, nós temos uma sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de carga. Esta figura mostra a delimitação para impedimento de acesso de pessoas não autorizadas. Além das sinalizações apresentadas, temos também as sinalizações com placas de identificação. A sinalização de segurança nos locais de trabalho não são medidas imprescindíveis na prevenção de acidentes, preservação da segurança e saúde dos trabalhadores. Além disso, visam também estimular e desenvolver a atenção dos trabalhadores para os eventuais riscos a que estão expostos e exercitar também as instruções e procedimentos adequados estabelecidos pela norma regulamentadora. O objetivo da sinalização é a sinalização através das placas tem como objetivo alertar para os eventuais riscos que uma determinada atividade pode acarretar aos trabalhadores ou pessoas em uma determinada área, de forma a garantir que as medidas de segurança sejam cumpridas. A sinalização também deve estar relacionada com o objetivo, com a atividade ou a situação susceptível de riscos à segurança das pessoas. As placas de sinalização podem ter os seguintes significados. Eles podem ter um sinal de proibição, que é o sinal que proíbe um comportamento ou uma ação. Também podem ter o significado de sinal de aviso, o sinal que adverte de um perigo ou de um risco. Também o sinal de obrigação, o sinal que impõe certo comportamento, por exemplo, utilização do EPI. Sinalização também um sinal de salvamento ou de socorro, que é o sinal que dá indicações sobre saídas de emergência ou meios de socorro ou salvamento. A sinalização deve ser fixada de forma permanente nas seguintes condições. Quando ela for uma sinalização de proibição, quando for uma sinalização de aviso, de obrigações, meios de salvamento e socorros, de equipamentos de combate a incêndio e também de riscos de choques e quedas. Agora, a sinalização ela deve ser fixada de forma provisória nas seguintes situações. Quando ela for sinalizar uma evacuação de emergência, quando for sinalizar uma atividade eventual de emergência, ou quando ela tiver uma orientação de trabalhadores em manobras de equipamentos. A sinalização de segurança consiste num procedimento padronizado, destinado a orientar, alertar, avisar e advertir as pessoas quanto aos riscos ou condições de perigos existentes, as proibições de ingresso ou acesso, cuidados em identificação dos circuitos ou em parte deles. É de fundamental importância a existência de procedimentos de sinalização padronizados, documentos e que sejam conhecidos por todos os trabalhadores, próprios e prestadores também de serviço. Os materiais de sinalização específicos para orientar os riscos com energia elétrica se constituem de placas com sinalizações através de desenhos e avisos alertando sobre os riscos com energia elétrica. Essas sinalizações visam também alertar e evitar que pessoas não qualificadas, assim como aquelas estranhas às atividades e à área de riscos,
se mantenham afastadas do local. A seguir, são apresentados diversos exemplos de placas de sinalização utilizados nas áreas e locais com riscos com eletricidade. Na primeira figura ilustrativa, nós estamos vendo a sinalização que é para advertir as pessoas quanto ao perigo de ultrapassar áreas delimitadas onde haja possibilidade de choque elétrico, devendo ser instalada em caráter permanente. Na segunda, a sinalização é utilizada para advertir que o equipamento em referência está incluído na condição de segurança, devendo a placa ser colocada sob o comando local dos equipamentos. Na terceira, é utilizada para advertir que o equipamento em referência, mesmo estando no interior da área delimitada para trabalhos, encontra-se energizado. Na quarta, é uma sinalização utilizada para alertar quanto à possibilidade de acionamento, quando de partida automática de grupos auxiliares de emergência. Na quinta, sinalização utilizada para advertir quanto ao perigo de explosão, quando do contato de fontes de calor com os gases presentes em salas de baterias e depósitos de inflamáveis. Essa sinalização deve ser fixada do lado externo. Na sexta figura, nós temos uma sinalização utilizada para alertar quanto à obrigatoriedade do uso de determinado equipamento na proteção individual. Na sétima figura, nós temos uma placa que vai fazer a sinalização utilizada para alertar quanto à necessidade do acionamento do sistema de exaustão das salas de baterias antes de se adentrar o local para a realização de eventuais manutenções. Na oitava placa, nós temos uma sinalização utilizada para alertar a operação, a manutenção e também a construção quanto à necessidade de se esperar um tempo mínimo para fazer o aterramento móvel temporário, de forma segura e iniciar os serviços. O tempo de espera especificado nessa sinalização deverá ser adequado de acordo com as especificidades do local onde a placa será instalada. Na nona figura, nós temos uma sinalização utilizada para advertir terceiros quanto aos perigos de choque elétrico nas instalações dentro da área delimitada, instalada nos muros e cercas externas das subestações. E na última figura nós temos uma placa que vai fazer a sinalização utilizada para advertir terceiros para não subir devido ao perigo da alta tensão, instalado em torres, pórticos e postes de sustentação de condutores energizados. Caros alunos, chegamos ao final dessa nossa quarta e última aula. Espero que tenham compreendido as informações passadas e obtido entendimento da importância de um profissional da área de segurança do trabalho. Mais uma vez informo que esses momentos destinados a essas aulas são para expormos resumidamente o conteúdo da nossa disciplina. Segurança na eletrotécnica. É de extrema importância que peguem o apostila e estudem sobre a mesma. Em nossa aula, em nossa sala virtual, há um fórum Tira Dúvidas para cada uma das aulas, onde tem como objetivo a interação entre o professor, o tutor e vocês, caros cursistas, para expormos as nossas ideias e opiniões sobre a nossa disciplina e também a segurança como um todo. Mais uma vez, peço a você que estudem a nossa apostila e em outras fontes para obter cada vez mais conhecimento e embasamento para se tornarem um bom e também um excelente profissional. Desejo a vocês excelentes estudos e sucesso em suas vidas profissionais. Um muito obrigado e até a próxima.